Bom dia a todos e a todas. Agradeço aí a presença aí da toda a equipe da Secretaria da Fazenda e do Planejamento. Agradeço aí a presença da nossa imprensa oficial aqui da Câmara Municipal, representada aqui pela nossa querida Renata. Quero convidar aqui para fazer parte da mesa o meu querido vereador Carlinhos do Leme, que é o vice-presidente da Comissão de Finanças, e aguardando aí a possibilidade de chegar mais vereadores, serão bem-vindos, e juntamente com o membro, o nosso vereador Ronaldo Onishi. Então, queridos a todos, tenham uma boa apresentação dessa audiência pública. A presença aqui do nosso secretário Adélcio Purer Júnior, secretário municipal da Fazenda, com a sua equipe, a Silvia, o Laércio e a Selma, mais uma vez. O secretário de Planejamento, Robson Neves. Gostaria que os dois fizessem parte da mesa aqui, que vai fazer parte dos trabalhos dessa audiência pública. Que 18 de setembro, estamos abrindo oficialmente às 10 horas e 35 minutos. Estamos reunidos aqui nesta Casa de Leis para a realização de mais uma audiência pública desta Comissão de Finanças e Orçamento para demonstração por parte do Executivo do cumprimento das metas fiscais relativa ao segundo quadrimestre de 2019, em respeito ao disposto da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa audiência pública tem como objetivo de oferecer aos vereadores, aos munícipes e demais interessados aqui presentes, e também estamos ao vivo aqui pela minha página do Facebook. Quem quiser também, a gente vai disponibilizar essa gravação. Por problemas técnicos, nós não estamos com a internet aqui ainda com problemas técnicos, não está funcionando. Então, eu estou disponibilizando ao vivo aqui pelo Facebook. Receita e despesa, resultado primário demonstrativo de avaliação e cumprimento de metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2019. Resultado nominal e dívida pública municipal. Para tal fim, solicitamos que o senhor secretário e a sua equipe façam as explanações sobre o tema, ressaltando que os presentes não têm conhecimento técnico profundo para o assunto, razão pela qual solicita-se dos senhores, na medida do possível, utilizar-se de termos menos técnicos possíveis, sendo mais objetivos para que seja compreendido pela população e por nós vereadores. Não havendo nenhum orador inscrito ainda, quem quiser fazer parte dessa situação, é só se inscrever ou então mandar uma mensagem direta aqui pelo Facebook, e essas perguntas serão realizadas e endereçadas à equipe representada aqui pelos dois secretários das pastas, Fazenda e Planejamento. Para dar início a essa audiência, as considerações iniciais, solicito aqui meu companheiro, querido amigo, vereador Carlinhos do Leme, que faça suas considerações iniciais. Bom dia a todos, bom dia à procuradora, nossa querida Simone, a imprensa presente, o corpo técnico aí da Secretaria de Fazenda, de Finanças aí, Silvia e Laércio, né? O nosso secretário Adélcio, nosso secretário Robson Neves, né? Tem nome de cantor, mas é advogado. Muito bem-vindo. Silvia, assessoria aí do Dr. André, nosso presidente da comissão, e meu presidente aqui, Dr. André, que
que nós votamos para que ele fosse eleito presidente dessa comissão, né, que não é tão fácil para a gente entender números, né, mas tenho certeza que a gente está aqui para tentar, de alguma forma, esclarecer e orientar e saber também o que está acontecendo nas finanças da nossa cidade. Então, estou aqui à disposição para poder contribuir e espero que possamos ter uma audiência pública boa, aberta ao público, apesar de a gente espera um pouco mais, né, nas audiências, não é só de finanças, né, mas, presidente, está nas suas mãos e estou aqui para contribuir, também para o secretário, e essas são minhas palavras iniciais. Muito bom dia. Obrigado, Carlinhos, sempre ajudando e contribuindo com a casa, e não será diferente aqui nessa comissão de finanças, sempre contribuindo para os melhores resultados. Quero aproveitar aqui para parabenizar também a presença e cumprimentar a nossa procuradora, Simone, que tem uma situação árdua agora com relação ao Tribunal de Contas, que está presente aqui na Câmara Municipal. Ela está dando toda a atenção especial para que o Tribunal de Contas possa auditar aqui a Câmara Municipal. Tenho certeza que está tudo em ordem, não vai encontrar nada, e para isso a gente está disponível também para qualquer situação. Gostaria também que o secretário pudesse dar suas considerações iniciais. Secretário Adelso, por favor. Então, meu bom dia a todos, um bom dia especial ao presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, vereador Dr. André, agradecer a presença do vice-presidente, o vereador Carlinhos do Leme, também agradecer a presença do secretário do Planejamento, Dr. Robson Neves, meu parceiro lá de orçamento, agradecer a presença dos meus colaboradores, o Laércio, a Silvia, a Selminha, a presença da imprensa, a honra de ter a procuradora, a doutora Simone, agradecer os assessores que estão aqui, e o meu bom dia especial aos internautas também, através do Facebook do vereador André, que a gente está aqui à disposição para esclarecer tudo que os senhores tiverem de dúvida. Obrigado, Adelso. E o secretário Robson pode fazer as suas considerações iniciais, e em seguida a gente dá início à apresentação da audiência pública. Bom, quero cumprimentar aqui o nosso presidente da Comissão de Finanças, doutor André, vice-presidente, vereador Carlinhos do Leme, meu companheiro e secretário de Finanças, Adelso, sua equipe, Selminha, Silvinha e Laércio, Renata Gomes, da imprensa, doutora Simone, enfim, a Karen está aí também. Fico à disposição, secretário de Planejamento, vim apenas acompanhar o nosso amigo aqui, Adelso, para as explicações da prestação de contas, considerando que a audiência pública é a forma de participação popular, não obstante tenhamos aqui, né, não tenhamos uma plateia cheia, enfim, a Câmara cheia, a gente tem aí a tecnologia para colaborar com a participação popular. Fico à disposição, espero que haja aí um esclarecimento aí à população da moralidade, da eficiência dos gastos públicos. Bom dia. Obrigado, Robson. E, mais uma vez, aos internautas, às pessoas, à população aqui que está acompanhando essa audiência pública, é uma audiência, mais uma vez, que está apresentando aquilo, a Secretaria da Fazenda, o Executivo, através da Secretaria da Fazenda, está apresentando o que foi gasto nesse segundo quadrimestre de 2019. Então, eu gostaria, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, envie através das redes sociais, que a gente vai ter o maior prazer de apresentar e as dúvidas para eles poderem responder.
E gostaria que o doutor querido aqui, meu querido secretário Adelso, pudesse dar início à apresentação. Então vamos lá. É importante esclarecer a todos que a gente está cumprindo um preceito constitucional de que é demonstrar toda a receita e toda a despesa havida durante os 2 primeiros quadrimestres deste ano, para que toda a população tome ciência. Então, aqui nós vamos, até a pedido do próprio presidente, o tema é um tanto quanto, principalmente para os internautas entenderem, um tanto pesado, de difícil entendimento, então eu vou fazer da seguinte forma, aliás, como sempre faço, eu vou ler os números e depois a gente abre para esclarecimento de dúvidas e a gente faz disso um bate-papo. Eu vou esclarecer os números que nós temos e aí, conforme as dúvidas que os senhores tiverem ou os internautas tiverem, é só passar e a gente começa a dar as devidas explicações. Então, o que nós temos aqui hoje? Nós temos que demonstrar efetivamente o quanto foi recebido no segundo quadrimestre do ano de 2019 pelo município de Taboão e as despesas realizadas nesse mesmo período. E também o acumulado desses 8 meses. Isso é de suma importância porque faz com que a gente contingencie, ou seja, que a gente segure ou abra mais a possibilidade de gastos conforme nós temos receitas e despesa. E é essa a nossa função, é o chato da história, é o que chega para o prefeito e fala, olha, para que aqui não dá, ou faz que aqui dá. Então a gente fica dando as coordenadas daquilo que a gente tem e daquilo que a gente pode, para que o prefeito, com a sua sabedoria, conduza aquilo que é de melhor para a cidade. Então nós vamos aos números. Nós temos a seguinte situação, nós temos orçado para o ano de 2019, de receita corrente, R$ 696.395.213. Nós realizamos no exercício um montante de R$ 218.468.049 e, no exercício, R$ 479.420.288, dando um percentual de 69% daquilo que foi orçado. Da mesma forma, nós temos orçado para o ano 2019 de receitas de capital R$ 42.775.752, realizamos no segundo quadrimestre R$ 147.774 e no exercício R$ 269.695, dando um percentual de 1%, dando um subtotal de receitas fiscais orçadas no montante de R$ 739.170.965, realizado no segundo quadrimestre, R$ 218.615.823 e no exercício, R$ 479.689.983, dando um percentual de 65%. Nós temos as deduções das receitas, que são receitas de operação de crédito, orçado de R$ 37.916.666, dos quais não realizamos nada nesse quadrimestre. Nós temos aplicações financeiras orçada no montante de R$ 4.380.745, realizamos no segundo quadrimestre R$ 1.754.413 e no exercício R$ 3.115.111, dando um percentual de 71%, dando um subtotal de deduções orçados de R$ 42.297.412, realizado no segundo quadrimestre de 2019, R$ 1.754.413 e no exercício R$ 3.115.111, dando um percentual de 7% daquilo que fora orçado. Nós temos então o total das receitas fiscais orçada de R$ 696.873.553, realizamos no segundo quadrimestre
R$216.861.410 e no exercício R$476.574.872, dando um percentual de 68%. Eu sempre explico isso, mas é importante destacar. Nós temos no ano 3 quadrimestres. Obviamente, se fosse um percentual simplista, nós teríamos que ter 66% mais ou menos na somatória dos 2 quadrimestres, e nós temos aí 68%. O porquê disso? É porque sempre em todo o município tem um momento de maior arrecadação e um momento de menor arrecadação. No primeiro quadrimestre é o momento que vence o IPTU, é o momento que vence a primeira parcela do IPVA, é o filé mignon, vamos chamar assim, da Receita Municipal. Então, em tese, a receita nossa, para ser bom, deveria estar em torno de 58%, 60%, e não 68%, porque é o momento de grande receita. Vamos falar da despesa. Nós tínhamos previsão orçamentária de despesas correntes, R$615.288.839. Realizamos no segundo quadrimestre R$197.107.120 e no exercício até o mês de agosto R$336.344.592, dando um percentual de 55% daquilo que fora orçado. Nós temos também despesas de capital, orçado R$153.423.165, realizado no segundo quadrimestre R$7.560.684, no exercício R$13.824.643, dando um percentual de 9%. Aí, por só uma observação aí nas despesas de capital, o que foi realizado até agora, porque sempre os senhores perguntam. Então, tivemos de obras e instalações R$5.185.438, equipamentos e material permanente R$1.244.339, amortização da dívida R$7.255.978, indenizações e restituições R$138.888. Nós temos ainda reserva de contingência, que é obrigado por lei também termos. Nós temos um montante de R$500 mil que não utilizamos ainda, dando um subtotal de despesas de orçamento, de orçado, R$769.212.005, realizado no segundo quadrimestre R$204.667.803, e no exercício R$350.169.234, dando um percentual de 46%. Temos ainda como despesa de orçamento juros e encargos da dívida, um orçado R$2 milhões, nós realizamos no segundo quadrimestre R$599.869, e no exercício R$1.213.779, dando um percentual de 61% daquilo que foi orçado. Amortização da dívida, nós orçamos R$14.400.000, realizou no segundo quadrimestre R$3.992.104, realizou no exercício R$7.324.105, dando um percentual de 51%. Subtotal das deduções, R$16.400.000 o valor orçado, valor realizado no segundo quadrimestre R$4.591.974, realizado no exercício R$8.537.885, dando um percentual de 52% daquilo que foi orçado. Total das despesas orçadas R$752.812.005, realizado no segundo quadrimestre R$200.075.830, e realizado no exercício R$341.631.350. Despesas pagas no segundo quadrimestre.
Só lembrando os internautas, porque pode parecer chato, a gente tem que apresentar e tem que falar todos esses números que a lei assim obriga, e depois, se precisar um detalhamento, a gente faz de qualquer um desses valores. Despesas pagas no segundo quadrimestre, R$ 200.079.107. No exercício, R$ 341.631.300. Secretário, só para deixar claro, realizado o segundo quadrimestre, ou seja, no segundo quadrimestre. Quando fala realizado no exercício... É a soma dos dois. É a soma dos dois, é isso que eu queria... E daí nós temos restos a pagar não processados, 5.719.470 no segundo quadrimestre, no exercício, R$ 14.610.161, dando um total de deduções de R$ 206.801.077 no segundo quadrimestre, no exercício, R$ 393.038.367, tendo um resultado primário de, no segundo quadrimestre, R$ 10.060.333 e no exercício R$ 83.536.505. Esse 83 milhões, de forma simplista também, é aquilo que, em tese, a gente está conseguindo amortizar e diminuir das dívidas do município, que seria um resultado positivo. Resultado nominal. O que ele vem a ser? É um comparativo entre duas situações. Aquilo que estava no dia 31/12 de 2018 e aquilo que estava em 31 de agosto de 2019. Então, é como se olhássemos o raio-x da prefeitura naquele momento, 12 de 2018, e o momento 8 de 2019. Em 12 de 2018, nós tínhamos de dívida R$ 87.455.357, deduções dessas dívidas, um montante de R$ 39.336.255, distribuídos da seguinte forma: como disponibilidade de caixa, R$ 61.564.614, demais haveres financeiros, R$ 28.945.981, restos a pagar processados, R$ 51.174.340, tendo uma dívida naquele momento de R$ 48.119.101. A posição em 31 de agosto é a seguinte: dívida consolidada, R$ 79.525.257, deduções, R$ 108.277.526. Para ficar claro para os vereadores, é como se eu fizesse 108 menos 79, que eu vou ter o resultado positivo de R$ 28.752.269, que é o nosso momento em 31/12. Nós temos, em função disso, um resultado nominal, uma melhora no montante de R$ 76.871.370. Não significa dizer que a gente tenha isso em caixa, significa que a economia que o município está conseguindo fazer, ela está saldando as dívidas, que é exatamente esse demonstrativo que a gente teve aqui. Eu tenho ainda outras informações que são importantes esclarecer. Nós temos naquilo que é como limite prudencial de 51,3% de gasto com o pessoal que cada município pode ter, que seria 51%, o nosso é de 44,67%. Perdão. Lembrando que nós temos no município a terceirização da saúde, que inclusive é uma discussão que a partir de 2020 isso pode ser que passe a incorporar os percentuais do peso da folha. Se isso acontecer, vai extrapolar. Mas se tivéssemos a saúde aqui, nós já estaríamos no limite há muito tempo. Mas hoje é 44,67%. Nós temos na educação, até o presente momento, nós temos de despesas empenhadas um montante de 29,67%. Nós temos ainda, na saúde, até o presente momento, despesa empenhada
45,04%. E liquidada 31,99%. É importante também esclarecer para a população que empenhada é aquilo que a gente guardou uma dotação que vai ser usado no decorrer do ano. Liquidado é aquilo que foi efetivamente gasto. E temos a paga. Então, no dia a dia nosso, quando a gente fala liquidei uma dívida, significa eu paguei uma dívida. Mas na contabilidade pública, a palavra liquidada significa despesa realizada, não necessariamente paga. Então, voltando. Na saúde, nós temos de despesa empenhada 45%, que ela se dilui no decorrer do ano, quando tivermos a receita do terceiro quadrimestre. Nós temos de despesa liquidada 31,99% e despesas pagas 29,20%. Nossa estimativa é sempre na ordem de 35% de gasto com a saúde, naquilo que há uma determinação federal que seja no mínimo de 15%. E tá bom, está na faixa dos 35%. Do Fundeb, nós temos também uma outra obrigação, que é dos 100% recebido, nós temos como obrigação de gasto mínimo com o magistério de 60%, nós temos hoje esse percentual de 64,75%. Então, presidente, vice-presidente e demais presentes, esses são os números que a gente tinha para apresentar. E eu fico aqui aberto a esclarecimentos que os senhores, porventura, tenham ou alguma elucidação de valores que os senhores queiram. Obrigado, secretário. Alguém quer fazer alguma pergunta? Maurício. Bom dia, vereador. Bom dia aos senhores, bom dia à mesa, bom dia ao secretário aí da Ré. Eu queria primeiro fazer um esclarecimento, perguntar ao secretário, né? Que aí, por conta dessa audiência pública, eu olhei hoje no portal da Transparência, aí ele apresentou um número aí que 68% da arrecadação realizada, é isso? Aí lá consta 62%. Saber se não foi atualizado, porque eu vi hoje umas 9 horas, né? Então, consta lá de 791 milhões previsto, já arrecadou 497 milhões, 62% do previsto, né? E das despesas, eu vi lá 808 milhões, que está acima da arrecadação, né? E já foi realizado 48%, ou seja, 400 milhões de reais em despesas. Aí eu queria esclarecimento diante dos números que o senhor apresentou aí. Outra questão, para finalizar, queria saber do senhor se os repasses constitucionais estão sendo feitos corretamente em dia, ou se a prefeitura está aí no prejuízo, aguardando esses repasses constitucionais federais, principalmente, e estaduais, do que cabe ao município, né? E mais uma situação, queria saber se o senhor já sabe o impacto do reajuste dos 9%, nesse período, pelo menos, né, de junho para cá, relacionado aos servidores municipais no orçamento total aí. É isso. Obrigado. Então, vamos lá, senhor Maurício. Quanto aos números da transparência e os números aqui apresentados, são momentos diferentes. A transparência ela é atualizada, e aqui nós estamos fazendo uma audiência até o dia 31/8, que é quando encerra o segundo quadrimestre, que é por lei, a gente tem que parametrizar esses períodos. Os repasses estaduais e federais estão vindo dentro da normalidade, inclusive de acordo com aquilo que a gente tinha como expectativa de orçamento. Tá? E quanto aos 9%, a gente passou aqui, e nós temos também até 31/8, é importante que são momentos distintos, o percentual de 44,67%. Se formos olhar nas audiências anteriores, esse percentual ele era na faixa de 38%, 39%. Então, aqui nós já estamos contabilizando esse montante de 9%. Tá bom?
aproveitando, no mesmo tema, eu vou até... É uma dúvida que vários servidores, inclusive, me questionaram. Com relação aos 9%, a lei fala sobre esses 9%, é aplicado sobre os vencimentos. E parece que existe uma dúvida com relação ao salário base, ao aumento do salário base, o salário, ou seja, vencimentos são todos aqueles que o servidor recebe. Então, os 9% é referente a todos os vencimentos ou somente o salário base? O 9% foi concedido sobre todos os vencimentos, exceção feita aos livre nomeados que não tiveram esse reajuste. Não necessariamente, porque se aumenta o salário, se ele tem uma outra função, ele é sempre em cima do salário base. Então, na proporcionalidade, ele tem um aumento. A hora extra em cima do valor da hora. Então, consequentemente, há um aumento. Repito, salvo os livre nomeados. Então, bem colocado. Mais alguém para fazer a pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui com relação a um internauta. E aí, antes dessa pergunta que ele vai falar, eu tenho uma coisa a ver, eu gostaria de saber se já nesse segundo quadrimestre, até o primeiro semestre, vamos dizer assim, vieram algumas emendas de parlamentares, tanto federais como estaduais. Se já foi computada, onde que entra no orçamento aqui com relação a essas emendas. Então, vamos lá. Silvio, você tem como nos relatórios, ou Selminha, dar os números detalhados, um a um, como que está? Quais? Vereador, para esse ano não tem nenhuma emenda que entrou nova, que seria referente talvez até do ano passado. Tem as emendas que foram previstas no orçamento quando a gente Selminha, só um minutinho. Ele não está discutindo o que está previsto. A pergunta é, quais emendas entraram esse ano? Entraram várias. Eu teria que pesquisar. São várias e várias, tá? Várias de 100 mil, de 200 mil. Então, eu posso lhe fazer um relatório que a gente vem com números assim, que se eu viesse com todas as informações, seriam... mensalmente eu lhe mando mais de 1000 páginas de balanço e balancete. Eu tenho essa informação, mas eu tenho que levantar para lhe trazer, e é possível. Não, só para poder entender. Até a fotografia de 30/8, né? Que é o primeiro semestre, o segundo quadrimestre. Segundo quadrimestre. Seria o primeiro semestre, que eu quero dizer. Então, onde que entra, já está computado aí nesse orçamento, ou todas as emendas que entraram? Não preciso saber o valor, porque eu sei que é uma coisa mais complexa, mas que detalhe, que lugar desse orçamento que está computado as emendas. Ok. Então, vamos lá. Já estão aqui, tá? E como funciona a emenda? Depende de como sai, de quem distribui, é feita a entrada. Então, vamos falar assim, são termos contábeis. Se o Estado faz, um deputado faz uma emenda que sai do Estado da fonte de despesa de capital, nós fazemos aqui receita de capital. Consequentemente, se está lá com uma despesa corrente, entra aqui para nós como receita corrente. Então, os montantes nossos já contemplam as emendas, e ela pode estar em qualquer um dos locais que eu lhe falei. Por isso que eu estou colocando aqui, agora eu vou fazer a pergunta do internauta. O João Paulo, ele fala o seguinte: onde vai ser gasto os 30 milhões que foram pegos, emprestados na Caixa Econômica Federal?
aqui no caso, onde vai ser gasto, né? Mas eu até complementaria a pergunta. Ele vai entrar, já entrou, não entrou ainda, se entrou aonde ele está e se vai entrar onde ele vai estar. Então, bom dia, João Paulo. Nós aqui estamos fazendo uma demonstração daquilo que foi recebido e gasto até 31/8, tá? E a sua pergunta é algo futuro que eu sei porque ouço falar alguma coisa, porque nós, Fazenda, nós registramos fatos e atos, tá? Eu não sou o secretário que vai lá discutir onde ele vai gastar, mas eu sei porque, obviamente, participo de várias reuniões com o prefeito. Ele vai gastar muito em pavimentação, em saúde, educação, são os 3 pilares básicos, e segurança são os valores que ele vai investir. Agora, item a item, um a um, eu não tenho aqui para lhe passar, porque será algo futuro que provavelmente a Secretaria de Obras, de Saúde e de Segurança tem já os projetos em andamento, inclusive para processo licitatório. Secretário, já entrou o dinheiro? Já... Ainda não. Ainda não. Nenhum dinheiro veio. Nós temos processos licitatórios em andamento. Ok. Mais alguém? Mais alguma pergunta de algum internauta? Secretário, eu queria saber o seguinte. Rosivaldo Travassos de Mello. Secretário, eu gostaria de saber o seguinte. O IPTU de São Moritz e Taboão da Serra vai vir pela infração ou acima da infração ano que vem? Porque o povo já não aguenta mais. O São Moritz lá, o povo vem sofrendo um absurdo lá com esse aumento abusivo. E, nas campanhas anteriores, o prefeito Fernando Fernandes, ele faltou com a verdade, porque ele mostrou que ia baixar o IPTU, e isso é uma proposta dele. Eu vou mostrar aqui para o senhor ver. Ele falou que ia abaixar o IPTU, e o IPTU que nós temos em São Moritz, no Taboão da Serra, um dos mais caros que temos no Brasil. Então, a gente quer saber se esse IPTU vai ter uma redução, ou vai vir acima da inflação, como o prefeito sempre costuma fazer com os pobres de Taboão da Serra. Vamos lá, Rosivaldo, senhor Rosivaldo, nós já discutimos isso em várias ocasiões, em várias reuniões, o senhor está enganado. O prefeito prometeu e cumpriu e reduziu o IPTU de todo o município. O que aconteceu no São Moritz, apesar de não ter nada a ver com essa audiência, eu vou lhe explicar novamente. Havia naquelas residências uma metragem de 40 metros, todas elas, e que foram postas agora com a metragem de fato. Obviamente que uma pessoa que tenha uma casa de 300 metros, o IPTU é mais caro do que se fosse 40. Ele simplesmente foi atualizada a metragem daquelas casas e a gente já explicou isso para o senhor mais de uma vez. Só que a gente vivemos numa situação, no São Moritz, onde as casas não têm porcelanato de ouro, nem de prata, nem de bronze. Temos o porcelanato fraco, de terceira categoria, e pagamos o IPTU mais caro do estado de São Paulo. O povo de São Moritz já não aguenta mais, porque encarece muito a dívida de IPTU para os mais pobres. E a gente não queremos nunca isenção, porque quem ganha isenção fica sem direito à saúde pública. Queremos pagar um IPTU justo. E esse IPTU, como está acima da inflação, e provavelmente o ano que vem vai ficar maior ainda, aí vai sacrificar os mais pobres, São Moritz. Perdão, eu esqueci de explicar também. Por lei, é obrigado ter a correção da inflação. Senhor Travasso, eu sei que é uma situação que eu defendo também como vereador. Não é questão do São Moritz somente, que o São Moritz foi o auge de toda a situação, né? Porque, na verdade, no governo passado, se estipulou-se um valor fixo de R$ 70,00 o IPTU, 70 metros quadrados, né? 40. E não foram 40, 70 metros, se eu não me engano. Bom, enfim, de um valor fixo para uma situação onde ele até, de uma forma
errônea, não obedeceu à lei, mas ele obedeceu socialmente, o governo anterior, a esse governo do Evilásio, é uma questão social da qual eu defendo atualmente, que é a redução do IPTU em zonas de interesse sociais. Isso é inevitável, porque senão não existiria zona de interesse social. Se existe a zona de interesse social, ela não pode ser, o IPTU não pode ser o mesmo das outras cidades, com as suas variações. Portanto, é uma situação que eu defendo, vou defender. Nova campanha terá, vários prefeitos virão, e eu, se eu for assim reeleito, vou defender essa situação, porque é possível, é questão de vontade política. Nós não estamos aqui falando para isentar IPTU de zona social, que poderia até fazer, mas a gente poderia fazer um redutor, e aí é uma discussão política que a gente poderia, vamos avançar, vamos discutir. Eleições virão o ano que vem para a gente poder discutir também essa situação. Mas nessa audiência, nós estamos falando de gastos e não de isenções e reduções. E eu preciso defender também tanto dai a César que é de César, dai a Deus que é de Deus. Então, eu sou muito justo e eu sou da oposição, porém, a gente tem que enaltecer as coisas boas e tem que criticar as coisas que deixam de fazer, né? E essa situação a gente sabe que é possível ser feito, é possível fazer. Se não fizer nesse governo, a gente vai lutar para o próximo governo. Eu gostaria que alguém pudesse... tem mais alguma pergunta de algum internauta? Alguém queria fazer alguma pergunta? A procuradora Simone gostaria de contribuir com a nossa audiência pública, com alguns questionamentos. Por favor, Simone. Bom dia, secretário. A minha pergunta é quanto à arrecadação das receitas. Me parece que há uma diminuição na arrecadação se você fizer uma visualização dos últimos anos. Só um minutinho. Se houve, aí eu parto para a segunda pergunta. Bom, mas deixa eu já explicar. Não houve. Ele está dentro daquilo que nós estamos planejando. O orçamento ele está acontecendo dentro daquilo que a gente previu. E ele, consequentemente, com crescimento na ordem aí de 5%. Tá. Em relação, eu estou te fazendo essa pergunta em relação, não à sua previsão, mas aos demais anos que a gente tem vindo, né? Nos correntes dos anos. E se houve, se você está me dizendo que está dentro da previsão, não houve uma diminuição de arrecadação de nenhum imposto? Não, está tudo dentro daquilo que a gente previu. A gente já sabe que para o ano que vem haverá uma redução, principalmente no ICMS, com a perda da Novartis, que era a maior empresa que contribuía para o município. Então, isso para o ano que vem a gente já está... por sinal, até sexta-feira a gente conclui esse orçamento, junto com o Robson, e já vai contemplar esses valores, porque, em tese, vamos falar assim, valores brutos, para o doutor entender. Nós temos aqui um orçamento de ICMS, que é o que nós estamos falando, na ordem de 180 milhões. Então, um crescimento médio de Estado, geralmente, é de 3,8%, 4%, que seja. Então, se a gente for aplicar esses valores, ele teria que ir para 200 e alguma coisa. E a gente vai trabalhar, provavelmente, com valor igual a esse ano, se não menor. Que aí, certamente, afetaria também o orçamento da nossa Casa Legislativa. Exatamente. Ele influi na nossa receita corrente líquida, consequentemente, nos repasses dos 6%. Tá ok. Obrigada, Deus. Aproveitando nessa mesma pergunta com relação a Novartis, eu acho, na minha opinião, que a Novartis, onde que 70% ou 80% da sua área física fica em Taboão da Serra, eles estão fazendo uma jogada
com relação a fechamento da sua estrutura legal aqui em Taboão da Serra para poder fazer em Embu. Isso é um golpe. Para mim é um golpe que essa empresa está fazendo com o Taboão da Serra. E o que a prefeitura vai poder fazer? Tem algumas negociações com relação a isso? O que o prefeito está conversando com essa empresa para a gente poder... Porque vai ser queda de arrecadação. O ano que vem, com certeza, nós vamos ter alguns milhões a menos para poder não contar com essa empresa. Então, gostaria que o secretário pudesse falar sobre o assunto, porque a Casa de Leis aqui é um instrumento importante nessa pressão, que nem que a gente tem que ficar lá na porta da Novartis e ficar lá os vereadores para poder levantar essa bandeira, que ela não faça essa situação, a gente vai fazê-lo, porque é importante a gente defender o Taboão da Serra. Não é impossível que uma empresa que está fisicamente, territorialmente em Taboão da Serra e simplesmente um pedaço em Embu, abre suas portas para Embu e começa a fazer arrecadação e favorecer a nossa cidade vizinha, Embu, em detrimento da queda da arrecadação aqui em Taboão da Serra. Por favor, secretário. Então, vamos lá. Primeiramente, como funciona o repasse do ICMS? Nós temos, num determinado mês, um índice provisório. Bom, deixa eu começar. O repasse do ICMS, o ICMS que o Estado recebe, ele é obrigado a repassar 25% de todo o ICMS para os municípios. Esse 25%, ele é um novo bolo que agora nós vamos chamar de 100%. Esses 100% dos 25%, eles são distribuídos para o município de acordo com o valor adicionado de cada município tem. O que vem a ser valor adicionado? É aquilo que efetivamente ele produz. Então, sem citar nomes, a empresa A, ela compra 100 milhões por ano de mercadoria e ela vende 120 milhões por ano. Essa diferença, 20 milhões, chama-se valor adicionado. Todo valor adicionado de um município é somado. De todos os municípios são somados. Eles são depois composto um montante de 100% e na proporção é feito o rateio. Tá? Então, uma explicação simplista para que todos entendam. Esse valor rateado, ele dá-se o nome de coeficiente de participação. Cada município tem um coeficiente. Então, nós tomamos conhecimento sempre das nossas posições através de um coeficiente de participação provisório, que depois nós temos tempo para brigar por ele através de um corpo técnico que nós temos lá chamado de PAN, mas que a gente briga para que esse coeficiente provisório, quando ele consumado em final de setembro, ele tem um número maior ou menor do que aquele provisório. Ponto. Essa seria uma situação normal. No caso específico da empresa citada, eles tiveram conversas conosco, porque nós, ao sabermos disso, nós também não ficamos quietos. A gente chamou técnicos, eu chamei conhecidos, inclusive de ICMS do Estado, pessoas de grande conhecimento, inclusive um ex-fiscal. Chamamos pessoas para discutirmos exatamente se havia algum ponto ilegal na qual nós fôssemos prejudicados. E não há. Está tudo correto o que eles estão fazendo, eles não estão operando aqui. O que está operando aqui é muito pouco, que o grande repasse dessa empresa é através de importação que está indo para lá e saindo de lá mesmo. Tá? O que está acontecendo aqui é o seguinte, também sem citar nomes, no lugar da Novartis tem uma outra empresa já atuando. Então, em números hipotéticos, para os senhores entenderem, se nós estamos perdendo 50 milhões com a saída da Novartis, com a empresa que está entrando, nós estamos ganhando 20, em tese. Então, o nosso prejuízo não vai ser do tamanho daquilo que nós perdemos da Novartis. Tá? Por que a Novartis saiu? Para deixar claro, nós chamamos os diretores, fizemos 2 reuniões aqui com todos eles, eles foram muito receptivos. Tá? Simplesmente por logística.
que os galpões só conseguiriam sair por lá. E são galpões esses que nós também estamos conseguindo, é uma outra informação, que a empresa GLP está construindo vários galpões aqui numa área de 110 mil metros, e também tem uma outra já, que é a saída para ter arrecadação. Então, o executivo, o prefeito, está buscando, estamos conseguindo viabilizar, os projetos já estão na prefeitura, para que nós consigamos ter galpões que possam suportar aquilo que, no momento, nós perdemos em função daquilo que Embu tem por oferecer, que são esses galpões. Tá? Então, não sei se ficou claro, mas os números, eles são representativos. Se nós não tivéssemos perdido essa empresa, nós teríamos um crescimento muito grande, que tem um crescimento já natural do Estado, e o município está indo bem. É que é como um cliente de banco, um cliente grande sai, diminui, é preferível vários pequenos. Então, cada um tem uma forma de condução, mas o município está indo bem, a arrecadação. Eu tinha receio que o ICMS caísse muito em função disso, mas pela nossa expectativa a gente vai talvez tentar conseguir manter a arrecadação prevista para esse ano, também para o ano que vem. Ok. Referente a ICMS específico, né, o assunto? Sim. A gente sabe que a arrecadação são vários tipos de arrecadação, ICMS, IPTU, enfim, são todos. Outra pergunta em termos de empresa, gostaria de saber o que o governo está fazendo para poder atrair, porque já saiu a Niase, já saiu, vai estar saindo a Novartis, saindo algumas outras empresas. Ficamos sabendo que a Leroy Merlin comprou uma área aqui na BR, com intenções de se colocar o seu polo comercial de uma Leroy e a Decathlon, que é uma marca também do grupo, e por motivos estranhos, não, quer dizer, só no subsolo, alguém que a gente ficou sabendo, essa empresa desistiu de Taboão da Serra. Gostaria de saber também qual o motivo, quem sabe algum motivo, o que a prefeitura está podendo fazer sobre esse fato. Deixa eu só... a gente sabe da Leroy, realmente aconteceu. Nós já temos até informação da outra empresa que comprou, do que vai ser feito lá, mas eu acho que o ideal para responder isso seria o secretário de Planejamento, que tem feito muitas reuniões profícuas com várias empresas, capitaneando a entrada delas. Então, se me permite passar para que o secretário de Planejamento, Dr. Robson, responda. Bom, doutor André, desde quando a Taboão da Serra foi considerada, né, dentre as cidades com a ficha limpa e a mais bem administrada no país, uma das mais bem administradas, acho que, salvo engano, estava na 32ª cidade mais bem administradas do país. Na verdade, existem critérios que eles realizam, né, dos pontos positivos e negativos, dos quais o porquê não, né, porque nós não estaríamos num número mais próximo de uma das mais bem administradas do país. Então, a Secretaria de Planejamento, considerando esses pontos, que era exatamente fazer a ponte entre um empresário e o poder público, nós passamos a realizar ações dentro da Secretaria de Planejamento, que é exatamente visitar essas empresas, né? Fazer uma agenda extensiva, realizando visitas a essas empresas, buscando a saber as razões, ou seja, né, como que o poder público poderia, de alguma forma, auxiliá-las no desenvolvimento de suas atividades. E é engraçado que, a partir dessas ações que a gente passou a realizar, essas empresas logo de imediato, que o poder público quer aqui, né? Logo quando a gente chegava, eu já achava que estava ali para aplicar alguma multa, alguma situação nesse sentido. Mas, na verdade, eles acabavam se surpreendendo, porque colocávamos à disposição o poder público, fazendo com que, então, fazendo essa ponte entre o empresariado e o poder público. Nesse sentido, a gente busca, então, verificar em que aspecto a gente pode ajudar, ou em que a gente está podendo ajudar, e muitas ações
através da Secretaria de Planejamento que nós temos levado ao prefeito, a gente tem conseguido internamente tentar desburocratizar determinadas situações que viabilizam o desenvolvimento das atividades das empresas. Então, essa é uma das ações que nós temos feito por meio da Secretaria de Planejamento, exatamente para... A gente sabe que não tem como a gente realizar muitos incentivos, aliás, não tem como sequer realizar incentivo fiscal, porque não temos praticamente tributos para trabalhar em cima disso. Mas o que a gente tem feito é exatamente isso, feito essa ponte, fazendo com que a comunicação do empresariado se torne mais efetivo junto ao poder público. A empresa que comprou o terreno, segundo o secretário falou, vai ser instalada? Pode falar algum nome, alguma coisa? Eu não sei qual que é. Bom, a gente pode verificar, André. Então, uma distribuidora de um grande hipermercado será ali naquela área. A distribuidora e o hipermercado. Então, já antemão aqui, estamos falando de uma instalação no local onde ia ser a Leroy, que a gente ainda não viu mais faixas de venda. Então, achei estranho. Falei assim, deve ter sido alguma coisa. Ou conseguiram convencer o pessoal da Leroy a não vender, ou ela vendeu. Então, ela vendeu para o hipermercado, e uma distribuidora desse hipermercado, que futuramente aqui, ele não está com o nome aqui na ponta da língua, mas será em breve instalado, deve ser para o ano que vem, lógico, com certeza, até a construção, tudo, precisa de todo um projeto. Então, ainda bem, boa notícia, porque a Leroy eram 300 empregos que seriam computados aqui para Taboão da Serra, além da arrecadação do próprio ICMS, ISS, enfim, serviços, E a gente vai agora computar com essa nova empresa, que espero que também traga a quantidade de empregos necessárias para poder contribuir aí com esse desemprego danado que existe aqui na nossa cidade, no estado de São Paulo e no Brasil. Mais alguém? Tem a jornalista aqui, Karen, vai fazer uma pergunta. É para o secretário Adelso. Olha, eu não gosto de falar no microfone. É para o secretário Adelso. Eu gostaria de perguntar qual é o local, não sei, e também se está em dia o pagamento dos prestadores de serviço, dos funcionários. Também o senhor não comentou sobre isso. Ou comentou, mas eu não vi. Por favor. Qual o local? Eu não entendi a pergunta. O local desse supermercado, desse empreendimento? Onde era a Leroy. Na BR, aquele terreno do lado... Era indústria, lembra? Uma indústria que foi demolida do lado ali da... Isso, exatamente. Então, ali era para ser a Leroy, um terreno muito grande, 87 mil metros quadrados, e que agora vai ser um hipermercado e uma distribuidora desse próprio hipermercado. Grupo Zafari, que foi o comprador da área e que vai se instalar lá. Espero sucesso a ele, que possa contratar muitos tabonenses para o seu êxito, que não é qualquer um que possa dispor de valores enormes lá, que devia estar, o valor não é pequeno, e poder também construir e fazer
suas bases aqui em Taboão da Serra. Sucesso a esse grupo, parabéns ao Grupo Zafari. Mais alguém queria? Maurício? A segunda pergunta, por favor, repete. Eu repito. Está em dia o pagamento dos prestadores de serviço, também dos funcionários? Tá. Vamos lá. Todo município, no terceiro quadrimestre, ele tem dificuldade. Nós temos hoje dificuldade em pagamento de fornecedor. Ele existe um atraso que a gente sempre a gente põe em dia no início do ano, ou agora com a anistia a gente tem expectativa de que isso ocorra. E quanto a funcionários, sempre a primeira coisa que eu faço é guardar dinheiro do salário, daí eu falo, isso que eu tenho para pagar os outros. Então, funcionário é condição sine qua non, inclusive para o 13º, que vai ocorrer amanhã, eu acho, depois da manhã. Lembrando que o pagamento de todos os fornecedores da prefeitura obrigatoriamente obedece uma ordem cronológica, né? Não tem o fura-fila, pelo menos não espera-se que tenha fura-fila nessa situação, né? Não, exato. Perdão, eu respondi sem pergunta. Mas é isso mesmo, nós somos obrigados e somos controlados pelo Tribunal de Contas para que sigamos a ordem cronológica. Maurício. Depois do Maurício, a gente pode dar as considerações finais e fazer o encerramento da audiência. Secretário, assim, como eu também sou servidor, né? E existe um terrorismo nacional relacionado a servidor e relacionado à previdência pública. Então, eu queria que você fizesse um esclarecimento, já que estamos numa audiência pública, que fala de arrecadação, de despesa, servidor, etc., né? Fornecedores, o impacto da previdência municipal no município. Porque o discurso geral, né, é de terra arrasada relacionada ao serviço público e, principalmente, acusando a previdência pública e a previdência em geral. Então, eu queria que o senhor, que mexe com os números, que mexe com o orçamento, aprovado aqui nessa casa e executado pelo prefeito, o impacto da previdência municipal na arrecadação do município relacionado à folha de pagamento. Eu sei que a folha, no geral, como o senhor esclareceu, 44%, e lá já está incluso a previdência. Mas o senhor esclarecendo é melhor. Baixa um pouco esse terrorismo que acontece e a pessoa na sua posição é a pessoa certa para dar um esclarecimento. Obrigado. Um adendo. Está falando de empresas que saíram da cidade. Tem uma empresa tradicional aqui no Parque Industrial Taboão da Serra, que chama Rentank. Está saindo da cidade também, né? Ela empregou muitos jovens, muitas pessoas daquelas regiões periféricas, Leme, Santa Cruz, São Luís, né? Santo Onofre, está saindo da cidade. Se o senhor puder esclarecer, está saindo aos poucos, mas está saindo. São empregos a menos. Obrigado. Então vamos lá, senhor Maurício. Referente às empresas que estão saindo, isso aí é questão de momento, é de mercado. Não tem, existem atividades que estão se acabando de forma natural, assim como tem outros que estão crescendo, assim como galpões. Então, são situações sazonais que o que eu estou falando aqui são porque eu ouço falar. Eu não vivo isso, não vivencio, que seria mais outra área. Quanto à Previdência, no orçamento desse ano, para o senhor ter uma noção, eu estou considerando não, existe um cálculo chamado cálculo atuarial, que eu tenho que considerar se todos os funcionários atuais viessem a se aposentar, o quanto eu precisaria ter de saldo, que está me custando para o orçamento do ano que vem de cara 2%. Então, se o senhor pega uma folha, nossa, 2% é muito representativo, basta ver que os funcionários ficaram anos sem nada. Então, o peso da Previdência ele é muito alto, sim. Eu não vou entrar na discussão da meritocracia, mas há uma discrepância visível aos olhos de todos, o INSS e funcionários públicos, e é isso que eles estão tentando mudar. Não em Taboão, e sim na esfera federal foi mudado. Na esfera estadual e municipal, parece que vai para as câmaras estaduais resolverem. Então, eu prefiro não emitir minha opinião, mas são coisas visíveis aos olhos nus. Um aposentado do INSS tem um valor diferente do salário.
Está certo, não está? Ele teve capacidade de entrar no concurso público, outro não teve. Então, são coisas muito pessoais que não cabe a mim. Mais alguém? Muito bem, a da anistia a gente já aprovou. Existe uma certa confusão, secretário, e aí podia falar lá com o secretário da administração, Takashi. Por quê? Porque quem vai no Atende parece que não está com... tem uma confusão lá com relação a quem tem uma dívida. É uma situação meio dúbia, porque acho que os computadores não estão se conversando com uma dívida diferente, com relação a parcelamento de 24 vezes. Não sei se já está atualizado, já está apto para receber até 24 vezes com desconto de 70%. Então, queria que o secretário pudesse dar a sua opinião. Quanto a algum eventual problema, seria comigo mesmo, não com o Dr. Takashi. Mas eu desconheço. Eu, que gerencio, que tomo conta dos programas, se tiver alguma coisa, falar comigo que a gente busca alguma solução. Não chegou para mim ainda, tá? Quanto à adesão, eu tenho até o número de ontem uma entrada de 1.400.000, 1.400 uns quebradinho, e o número, se não me engano, foi 1.200 adesões, um negócio assim. Tá? São os números, eu tenho um relatório mensal daquilo que entra de dinheiro para a gente pagar as nossas contas, e nesse relatório tem os números lá. Mas, como a anistia ele tem um vencimento que é 4 de novembro, né? 9 de novembro, então, existem muitas pessoas que estão deixando para o último dia. Tá? Isso é algo natural na medida que eu não tenha uma necessidade de uma certidão. Então, vamos supor, eu tenho uma dívida de R$10.000, se eu estou com dinheiro na poupança, eu deixo lá e vou pagar no dia 9. É meio natural isso, tá? Salvo se eu precisar de uma certidão neste momento. Tá? Então, inclusive, isso faz com que a gente não tenha muita noção ainda daquilo que vai entrar. A gente tem um sonho, eu tenho uma expectativa, eu torço para que entre um valor considerado, mas ainda é tudo sonho, porque a anistia, se nós pegarmos um único devedor, vá lá, que deva 2 milhões, ele é muito representativo. Então, não tem uma informação assim do quanto vai entrar. Eu tenho um sonho que seria o ideal, mas não dá nem para nós sabermos se ela está aquém ou não daquilo que seria o ideal. Porque parece que houve um problema no Atende, não com a sua secretaria, não. É no Atende que as pessoas procuraram o Atende e estava com essa dificuldade com relação ao pagamento, a fazer esse pagamento aí da dívida. Mas o Carlinhos Leme quer colocar um... Não, era a respeito da anistia mesmo. O fato de repente, o devedor já está na justiça com essa dívida, muda alguma coisa na hora que ele vai tentar regularizar agora com essa anistia no Atende? E até porque a gente demorou um pouco mais para a gente conseguir aprovar essa anistia aqui na casa. Por quê? Porque tinha chegado menos de 12 meses, né? E a gente entende que uma pessoa que não conseguiu pagar um valor lá, talvez de R$1.000, R$2.000 em 12 vezes, né, que normalmente se dá essa possibilidade quando chega o carnê na casa dessa pessoa. Imagina quando ela ficou 2, 3 ou 5 anos sem pagar. Então, dividir em 12 vezes ou 6 vezes era muito pouco. Então, a gente conseguiu, em 24 meses, dividir. Porém, claro que dá a impressão que a gente quer favorecer o mal pagador. Não. Essa dívida está a perder de vista. Alguns podem até correr o risco de perder, sim, sua residência, porque não conseguiu pagar no primeiro, no segundo, no terceiro ano e vai adiando. Eu sei, porque eu já atrasei algumas vezes, meu pai já chegou a ficar devendo 6 anos. E é complicado, porque o IPTU, comparando com o IPVA, é barato. O IPVA de um carro, né, é muito caro.
depois a gente pagar ainda pedágio, mas mesmo assim, dependendo da renda da pessoa, chegar a 1.000, 1.500, 2.000 IPTU, é complicado. Então, eu não sei, secretário, se talvez seja isso, se tem essa diferença, no caso, por exemplo, o meu já foi para a Justiça, tem 6, 7 anos, os últimos 3 anos para trás, de repente está na Justiça. Se isso causa não está se conversando, que nem o presidente falou aqui, os computadores. Então, não sei se é isso, talvez seja isso. Se for, para a gente tentar o mais rápido possível, antes que se acabe o prazo final da pessoa apresentar a vontade de regularizar essa dívida, para a gente aqui na casa tentar, de alguma forma, ajudar essas pessoas, tá bom? Só para complementar a pergunta dele, do meu querido, foi muito providencial. Um exemplo, se uma pessoa esse ano, foi lá e parcelou a sua dívida, né? Ela parcelou a sua dívida e não tinha a anistia. Então, ela parcelou com juros, correção sempre vai ter, juros, multa, tudo, e parcelou. Como que a anistia já, pelo menos o que eu sei, prevê que o que já foi pago, pagou, e dali para frente faz um novo cálculo e faz. É isso que eu queria fazer a pergunta aí. Então, vamos lá. Eu até, reportando a pergunta anterior, no início da anistia, nós tínhamos no Atende problemas de computadores, que de falta de computador, alguma coisa assim teve realmente, e eles estão por resolver. Não é um problema porque a demanda, então eu até aproveito para os internautas que estão ouvindo, que não deixe para o último dia, não vá na última hora, porque a demanda ela é muito grande. Então, porque nós temos aí 10 dias de anistia, nós temos de parcelamento já, ou de pagamento à vista, ou em 2 vezes, ou em até 24, 1.200 e alguma coisa, ou quase 1.400. Eu não tenho o número exato aqui. Mas os senhores há de vir que para 10 dias aí é uma média de 100 atendimentos, então seria inteligente e prudente que antecipassem para não deixar no último dia. Então, deve ter... Exatamente. E deve estar assim, porque todo dia está sendo dessa forma. Referente à dívida executada que o vereador Carlinhos perguntou. Uma dívida executada ela é composta de principal, de correção monetária, multa, juros e honorários. Quando a gente faz em anistia, nós não podemos mexer no principal, na correção monetária e nos honorários. Então, aquilo que é tirado é somente juros e multa, que é de 100% a 70% de redução, ok? Então, aquele que está em execução pode aderir à anistia, sim, tá? Essa execução ela é interrompida, ela é suspensa enquanto está na vigência do novo parcelamento, que vai compor principal, correção e honorários. Quanto àquilo que já fora parcelado, ele pode ser, quando for fazer a adesão à anistia, ainda que ele já tenha parcelado isso, não importa se em 60 vezes ou em 10, não importa o número de parcelas, interrompe, traz o saldo devedor de novo para o marco zero e faz também com as prerrogativas da lei, que foi feita com muita, vamos dizer assim, complacência pela Câmara em 24 meses. Vamos deixar bem claro que nenhum município, eu acho que a nível Brasil, tem abatimento de 70% com 24 meses. Eu acho que foi só Taboão mesmo que fez isso. Mas, de qualquer forma, existe essa possibilidade, mérito da Câmara de ter conseguido isso para a população, e a gente está lá torcendo para que todos ponham em dia para ajudar a gente a saldar todos os nossos compromissos. Muito bem explicado, gente. Então, é importante deixar um aviso que é somente até 9 de novembro. Depois não... as pessoas confundem muito a data, achando que depois dessa data você não vai ter mais 100%, depois dessa data vai ser situações de redução desse percentual. Não. A adesão tem que ser feita até 9 de novembro. E aí você vai poder escolher
o modo com que você quer pagar. Se é a 100%, até 2 prestações, ou até 24 parcelas com uma redução de 70%. É importante isso colocar para a gente poder, é uma utilidade pública para a população. Mas só respondendo ao secretário, a Câmara foi realmente, e estamos do lado da população, porque a gente não pode, a gente sabe que os maus pagadores vão ser beneficiados, mas nosso grande objetivo não foi aos maus pagadores, mas aqueles que realmente não conseguiam, por mais que seja 60 vezes, com juros, com multa e correção e com a outra situação, agora eles vão poder pagar com 70%, quer dizer, uma situação para aqueles que realmente não estavam podendo conseguir pagar suas dívidas. Carlinhos do Leme. Obrigado, presidente. Desculpa interromper mais uma vez. Obrigado pelas explicações, pelas respostas, secretário. Porque mesmo, você vê, vereadores, né? O doutor André, vereador, Carlinhos do Leme, vereador, presidente da Comissão de Finanças, a gente só votou nele para presidente porque ele é o matemático aqui da casa, é o que mais gosta de mexer com números, doutor André, que a gente até tinha apelidado com o maior carinho de prefeito adjunto. Então, cada um tem o seu segmento que você pode aprofundar mais e desenvolver um trabalho melhor aqui na casa, né? Mais experiente e tal. No caso, isso que o doutor André falou, com o nosso presidente, realmente, a gente não quer beneficiar um mau pagador. Só que a gente, todos os dias aqui, a gente lidar com pessoas, secretário Robson, secretário Adelson. E em 6 vezes, era muito pouco, a pessoa não conseguia pagar em 12, ela já está em 3, 4, 5, 6 anos, de repente, 3 ou 2, sei lá quantos anos, a maioria, cada um tem um motivo de ter parado de pagar, muitas vezes o desemprego, muitas vezes alguém doente na família, né? Então, infelizmente, é igual uma dívida de banco. Qualquer pessoa aqui, eu acho que a maioria, ou quase todos, já se enrolou em cartão de crédito, né? Em algum momento da vida se enrolou. Aí aquela dívida que você tinha de R$3.000 foi para R$23.000. Se a pessoa não pagou 3, como que ela vai pagar 23, né? Como que ela vai pagar 23? Então, foi um pouco da sensibilidade mesmo dos vereadores aqui, também conversando com o prefeito, que foi muito receptivo na hora da gente tentar esse entendimento, para que a gente pudesse passar de 6 para 24, quem sabe 36, né? Porque realmente não adianta fazer por fazer, tem que fazer e imaginar que as pessoas vão aderir a essa anistia, que a pessoa ganha com isso, a prefeitura arrecada, né? Essa pessoa não vai correr o risco de perder o seu bem querido, o seu bem, que é a sua casa, o bem maior, né? Depois da família, é a sua residência, é a sua moradia, né? O carro até é luxo, em alguns casos, a casa não, né? Não tem como você viver sem uma casa, né? O carro, você não conseguiu pagar o IPVA, documento, levar embora financeira, é diferente de uma casa. Então, foram mais ou menos umas 5 ou 6 sessões aqui de debates, de cada um experiência com quem conversou, que foi procurado, e o prefeito foi muito receptivo e entendeu, sim, que havia aquela necessidade de mudar, né? E, a princípio, 15 meses, 12 meses, e no final deu os 24 meses. Agora, eu acho que a gente deveria, como tem pouco tempo, menos de 2 meses aí, de repente fazer uma campanha, tanto a Câmara, as redes sociais aí, para a gente estar informando, e não atende, pelo que eu entendi do secretário, o presidente, é que sobrecarregou, né? Aquela pessoa que estava desesperada já correu logo nos primeiros dias, né? E sobrecarregou, mas eu acho que mais alguns dias começa a voltar ao normal. Eu fico satisfeito com esse resultado e espero que a gente tenha contribuído aí com o povo aí nessa audiência pública. Muito obrigado. Bom, tirada algumas dúvidas, todas as dúvidas que
era possível ser retirada, foram colocadas, foram respondidas, e agradeço aí a presença do meu querido parceiro e vice-presidente, vereador Carlinhos do Leme, ao secretário Adélcio, ao secretário Robson, a toda a sua equipe, que sempre gentilmente vem aqui e põe as situações bem ali na ponta do lápis. A imprensa presente, a procuradora, o Maurício Navarro, a todo o mundo alemão, aos internautas, a assessoria legislativa aqui, aos internautas que nos ouviram, e ainda fica, não só a pergunta na audiência pública, qualquer dúvida que vocês possam ter, por favor, usem as redes sociais, a minha ou da prefeitura, enfim, tem aqui, por motivos técnicos, nós não estamos aqui transmitindo pela internet aqui da Câmara, mas sim através do meu Facebook, e fica aqui, vocês, qualquer dúvida, a gente vai estar prontamente entrando em contato com a secretaria, com a Adélcio, para poder tirar essas dúvidas. Então, aos 18 dias de setembro de 2019, essa audiência pública para apresentação de contas, encerro às 11h55, e agradeço a presença de todos, que Deus abençoe a todos nós, e Taboão da Serra como um todo. Muito obrigado.